Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e vamos a mais uma aula de desenho geométrico. Assunto de hoje: expressões pitagóricas. É a aula 10 do nono ano. Essa matéria, esse conteúdo, expressão pitagórica, você já tem uma noção. Está relacionada diretamente àquele teorema de Pitágoras. Lembra Pitágoras? Vamos lá, vamos dar uma lembrada aqui em Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bom, o teorema de Pitágoras, ele acontece aonde? No triângulo retângulo. Então, vamos dar uma lembradinha aqui no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, certo? Aqui um triângulo retângulo qualquer. Nós temos aqui esse ângulo reto. E eu vou nomear aqui os lados desse triângulo. Eu vou chamar aqui de A. A letra não importa, tá, gente? Chamei aqui de B e aqui de C. O que o nosso teorema de Pitágoras, nos mostra? Esse teorema de Pitágoras, ele simplesmente diz pra gente o seguinte: se eu pegar esse lado maior, que é chamado de hipotenusa, você já sabe, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse lado, a hipotenusa, e eu elevar ele ao quadrado, eu obtenho a soma do quadrado dos catetos. Esse é o nosso famoso teorema de Pitágoras, o PIT. Certo? O teorema de Pitágoras está aqui. Quando você trabalha numericamente, fica fácil de você enxergar essa relação, esse teorema. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação, eu tenho a elevado ao quadrado. O que eu vou fazer lá do outro lado? Se eu tenho o quadrado de um lado, do outro lado eu tenho mais ou menos a raiz. Só que aqui, raiz de quem? De b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? Aqui, essa relação que nós encontramos agora, a gente chama de expressão pitagórica. As letras, elas podem ir variando. Eu posso ter a hipotenusa como A, ok? A minha hipotenusa pode ser uma outra letra, pode ser o B. Certo? Então, eu tenho essa relação, que é o teorema de Pitágoras, certo? Mas eu posso melhorar esse teorema de Pitágoras e fazer a expressão pitagórica. Como que a gente, por exemplo, faz isso? Olha lá. Nós temos aí eu tenho aqui, o A e o B. Cadê? Vamos lá. Eu tenho o segmento A. Vou criar uma medidazinha para ele, uma medida qualquer, tá? É esse aqui. Esse é o meu segmento A. E o meu segmento B está aqui, Fazer ele um pouquinho menor para a gente encontrar na figura, para dar na figura. Ok? Eu tenho esses dois elementos. Eu quero escrever a expressão pitagórica com esses dois elementos. Mas eu quero determinar, aqui está o A. Eu vou fazer um desenho aqui mais só para a gente ter uma referência. Aqui está o B. E eu vou chamar a hipotenusa agora de X. Aqui nós temos o A e nós temos o B. Repara, a letra não importa. A letra
é uma variável, você pode escolher a letra que você quiser. Imaginem que eu queira construir esse triângulo, determinar a hipotenusa, e eu tenho dados, ó, essas duas medidas, ó, a medida do lado, né, do cateto A e a medida do cateto B. Como é que ficaria essa expressão pitagórica? Vamos ver aqui, ó, olha lá. Fazendo o teorema de Pitágoras, ficaria assim, ó, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Quadrado de um lado, do outro lado vai o quê? A raiz. Ok? Então, ó, como que a gente vai representar essa expressão pitagórica conhecendo o A e o B? É moleza. Olha lá. A gente sabe que o A e o B são os catetos. Então, o ângulo formado entre esses dois catetos, certo? É de 90 graus. Vamos lá, então. Vamos fazer a construção desse nosso triângulo. Eu vou fazer aqui, ó, uma reta suporte. Vou fazer uma reta aqui. E eu vou traçar uma perpendicular, porque eu já quero construir o ângulo de 90 graus. Certo? Olha lá. Aqui está a nossa reta. Eu vou traçar um ângulo de 90 graus, que eu quero construir o nosso triângulozinho lá. Depois eu vou me preocupar com os lados. Primeiro, eu vou fazer o ângulo de 90. Ó. Lembra como é que a gente constrói um ângulo de 90 graus? Então, ó, olha lá. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora que eu já tenho o ângulo de 90 graus, ó, eu vou botar as medidas do A e do B nas retas. Olha lá. Pego o meu compasso com abertura da medida A. Tá vendo? Venho aqui, ó, nesse vértice aqui, ó. Pronto. Marquei o A. Pego o meu compasso com a minha abertura B. E eu vou botar nessa outra reta aqui, ó, a partir do encontro das duas retas, certo? O que nós temos aqui na figura? Ó? Aqui embaixo nós temos o A e aqui nós temos quem? O B. E agora, como é que a gente descobre, né, o X, que é a hipotenusa, que eu chamei, ó, eu quero descobrir esse X aqui, não é? Olha a expressão. Quem é o X? Ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que eu não estou fazendo isso algebricamente, eu estou fazendo isso geometricamente. Já coloquei o B aqui, já coloquei o A aqui embaixo. Agora eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar os dois. Olha lá. Pronto. Quem é a minha medida da hipotenusa que eu chamei agora de X, ó? É essa medida aqui, ó. Ok? Difícil isso? Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que não é mesmo. Agora, vamos fazer um outro exercício. Eu vou botar aqui um outro A e um outro B. Olha lá. Vou marcar aqui, bem aqui em cima, para a gente utilizar lá embaixo. Um A. Aqui está o A. Aqui está o B. Certo? Eu agora quero construir uma outra expressão pitagórica aqui. Veja bem, eu quero agora, a gente antes, no exercício anterior, ó, a gente encontrou essa relação aqui, ó. Hipotenusa é x, A e B. Certo? No teorema de Pitágoras, a hipotenusa ela fica sempre sozinha no primeiro membro. Isso todo mundo já sabe. Então agora eu quero encontrar graficamente, ó, essa medida aqui, ó. Essa medida de x, ó, x igual raiz quadrada de A menos B ao quadrado. Caramba, e agora?
E agora, A menos B ao quadrado? Estranho, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar voltar para Pitágoras. A gente vai tentar voltar isso aqui para Pitágoras. Então, ó, elevando os dois membros ao quadrado, nós encontramos o quê? X ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Porque quando a gente eleva ao quadrado, a raiz some. Certo, meus amigos? Olha essa expressão aqui, ó. O que eu vou fazer? Esse menos B ao quadrado, ó, eu vou jogar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais B ao quadrado igual a ao quadrado. Essa é a nossa expressão pitagórica. Mas olha lá. Olha agora o nosso exercício. O que nós temos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais X ao quadrado. Quem é agora a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa, lembra que a hipotenusa no Teorema de Pitágoras fica sempre sozinha? Então, no exercício anterior, quem é que estava sozinho? Ó, olha lá, era o x. Então o x era a hipotenusa, ok? Agora eu não fiz a figura. Então, quem é a nossa hipotenusa agora? É quem fica sozinho, ó, é o A. Se eu fosse representar esse triângulo, ó, ia ficar assim, ó. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer a grosso modo mesmo, ó. Ângulo de 90. A hipotenusa é quem, ó? É o A. E aqui nós temos os catetos, B e X. Essa ordem não importa, podia ser outra ordem, tá? Ok? Então, ok? Ó, hipotenusa A, B e X, ó. Olha a nossa nova expressão pitagórica. Ela é assim, ó. Ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais X ao quadrado, logo, repetindo, o A é a hipotenusa. Certo? Então agora nós vamos construir esse novo triângulo. Lembrando que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então eu já vou fazer já as duas retinhas. Já vou fazer já perpendiculares para facilitar a nossa vida. Isso eu sei que vai acontecer. Tá? Eu tenho certeza que tem um ângulo de 90 graus. Ok? Olha agora. A hipotenusa é o A. Eu tenho a medida, ó. A medida do A. O B é essa medida aqui embaixo. Eu tenho que descobrir o X. Ok? Ó, nesse esqueminha aqui, ó, hipotenusa A, o B e o X. Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos fazer, ó, botar a medida do B, que a gente tem o B, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar o B aqui, ó, nessa parte de baixo. Poderia ser na outra parte de cima, não tem problema não, tá? Vou botar aqui. Peguei a medida do B. Vou colocar aqui. Eu já sei que eu tenho o B. Essa medida é o B. Vou botar aqui pequenininho. Certo? O X vai entrar aqui, ó. Só que eu não tenho a medida do X. É o que eu quero, né? Era a nossa expressão pitagórica. Mas eu tenho o A. A hipotenusa eu tenho. A hipotenusa ela vai encontrar aqui, ó. Tá vendo? A hipotenusa ela vai partir daqui. Então preste atenção no que eu vou fazer, meus amigos. Eu vou abrir o meu compasso com essa abertura A, que é a abertura de quem? Da hipotenusa. Certo? Peguei a medida da hipotenusa. Vou botar a ponta seca aqui, ó. Ó.
essa é a medida da hipotenusa. Ó. A. Eu vou colocar a ponta seca aqui. E eu vou descobrir, ó, aonde que vai dar essa outra medida. Ó. Vou fazer um arco. Opa! Encontrou a reta aonde? Aqui nesse ponto. Repara, ó, a distância, ó, essa medida daqui, ó, é o A, da minha hipotenusa. Então, ó, eu vou botar agora a minha medida A. Olha a medida A. Então, eu já tenho a hipotenusa, tenho o B. Essa medida que sobrou aqui, ó, quem é? É o X. Olha o meu X aqui. É essa medida aqui. Ok? Se quisesse medir, né, para saber exatamente quanto que é. Deixa eu ver aproximadamente aqui, ó. 3 centímetros. 3. O meu B tem 3 também, ó. Olha que coincidência. Ficou um triângulozinho isósceles. E o A, ele tem um pouquinho a mais do que o 4, né? Por aí. Ok, gente? Essa é a nossa relação entre o teorema de Pitágoras e a expressão pitagórica. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mas mesmo assim, ó, você pode fazer de qualquer maneira. Vou dar outro exemplo. Olha lá. E se eu tivesse assim, ó, x é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Se você quisesse determinar, ó, esse x. Aí aquele mesmo esquema, você faz a continha. Ó, essa é a expressão pitagórica, você está procurando x. Mas você vai elevar os dois lados ao quadrado, né, os dois membros da equação. Automaticamente a raiz some. Ficou x ao quadrado é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Se eu tenho menos a ao quadrado, ó, passo para cá para o primeiro membro, vai ficar o quê? Ó? A ao quadrado. Pergunto a vocês, quem é a minha nova hipotenusa? É o B. Esse meu triângulo, eu vou fazer assim, bem grosseiramente. Esse meu triângulo aqui, ó, né, que eu vou construir, eu vou ter quem? Supondo que eu tenha o A e o B, né? A minha hipotenusa vai ser quem? Ó? O B. E os meus catetos vão ser o quê? Ó? A e X. Ok? Se eu for fazer o teorema de Pitágoras, volta para cá, para essa equação aqui. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto relativamente simples. Você tem uma noção, né? Você tem uma boa noção do teorema de Pitágoras. Então eu tenho certeza que você entendeu. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima. Tchau!